Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é museu, né? Vamos falar do museu online, que é uma coisa que aconteceu durante a pandemia. Não sei bem ao certo se começou com ela, mas de fato o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso chamou a atenção, né, da mídia nacional até com essa iniciativa e recebeu alguns convites inusitados. Para contar um pouquinho dessa história, para falar um pouquinho mais do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, estou recebendo aqui a diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, Viviane Lozzi. Muito bem-vinda, graças pela presença. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, Cláudio. Bom, nem todo mundo gosta de museu, né? Isso é um fato, mas está no museu a história da humanidade. Está no museu o aspecto cultural, artístico, histórico, né? O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é um portal para a história do povo mato-grossense, em especial no que diz respeito ao sagrado, né? Esse valor tão caro para todos nós. Ele guarda relíquias que podem ser visitadas hoje virtualmente, né? E presencialmente, já que o museu já está aberto para visitação com uma quantidade menor, e a Viviane vai contar um pouquinho para a gente. Eu queria saber primeiramente, Viviane, justamente essa parte da questão do virtual. O virtual surgiu com a pandemia ou já antes disso vocês já faziam? Então, nós estávamos trabalhando no período da pandemia. Eu vou voltar um pouquinho, tá? À vontade. O período da pandemia, quando a gente foi surpreendido em março, né, que o museu fecharia e que nós não estaríamos suspensos com as nossas atividades. Então, todo o setor museal no Brasil, ele foi pego de surpresa. E o que nós tivemos que fazer? Reinventar, né? Então, vamos produzir conteúdos de forma virtual para que a gente possa continuar atendendo o nosso público com essa produção de conteúdo e também com lives. Então, nós somos o primeiro museu a iniciar o processo de lives no Brasil. E nós começamos já em março mesmo, já com uma programação. Toda semana a gente tinha lives semanais, fizemos em abril, maio, junho. A gente foi interromper as lives agora nesse período de abertura, mas a gente foi fazendo isso aos poucos. Então, nós tínhamos programação na semana que trazia lives com conteúdos relacionados a museu, arquitetura, ao patrimônio histórico, assim também como temas diversos, né, que nós estávamos vivendo naquele momento da pandemia. A gente trazia esses temas também para poder debater. Então, a gente começou a ter um público muito cativo. A gente teve mais de 500 mil acessos, entendeu? Em algumas lives, e a nossa programação toda que estava tanto no Instagram como no YouTube e também no Facebook. E nós desenvolvemos durante esse período chamados pockets que a gente fez de vídeos que iam de 1 a 2 minutos, que falava sobre curiosidade do nosso acervo, e a gente ainda continua com essa produção, que nós denominamos ela como Você Sabia? E aí também a programação de lives, né, que começava quinta, sexta, sábado e domingo. E a gente foi reduzindo aos poucos, né, chegamos ao final agora com 2 e depois fizemos mais uma no mês passado, que foi o Cines Debates, né, que a gente exibe um filme e também faz comentários, convida algumas pessoas para poder comentar sobre aquele determinado filme. E foi uma grata satisfação, porque eu acho que a cultura nesse período da pandemia, o que ela fez? Ela salvou todas as pessoas que ficaram nesse momento em casa, porque a gente produzia conteúdo semanal, conteúdo de qualidade e que levava a esse entretenimento para quem estava em casa, né? E também conteúdos que trabalhavam com temas diversos relacionados à educação, à cultura, à arte, a outros temas específicos também que a gente vivenciava na pandemia. E com isso, nesse período, a gente também começou a trabalhar com a questão das exposições virtuais. Só que nós estávamos trabalhando de forma escalonada dentro do espaço do museu e não estávamos também de forma tão presente, né, fisicamente ali. Então, nós estávamos indo 3 vezes na semana, depois isso passou para um escalonamento, né, de equipes, né, conforme foi feito com todos os outros espaços, né. Aí, quando nós voltamos toda a equipe, nós definimos, vamos mexer na expografia, vamos modernizar a nossa expografia.
fazer uma nova comunicação, uma nova identidade visual e assim também novas salas de exposição. Então, com isso, nós mexemos internamente e o que nós produzimos durante o período da pandemia, que foram os vídeos do Você Sabia, nós colocamos dentro do circuito expositivo com código de QR Code. Então, hoje, quem for ao museu vai ter vários códigos, até nas próprias peças, né? São códigos de QR Code que trazem informações adicionais àquela determinada peça específica. E aí nós mexemos no circuito expositivo, deixamos ele ok. Agora é o momento da gente fazer, a gente ainda está, né, estávamos em curso, né, a pandemia, mas já tínhamos voltado para o expediente interno, mas o museu ainda não aberto à visitação. E coincidiu de nós lançarmos a exposição virtual 2 semanas antes da abertura do museu, né? Então, com isso, a gente começou com que o público também visitasse mais virtualmente do que presencialmente, né? Que é o que está acontecendo. Mas uma coisa não anula a outra, né? Nós estamos hospedados numa plataforma que é o tourvirtual.com/masmt, que é ali que vocês vão poder acessar esse tour. Isso dá para entrar pelas mídias sociais também do museu, do museu, né? Isso, lá isso. O museu... Arte Sacra, Museu de Arte Sacra MT. Isso, MT. Lá tem todos os links, né? Quem quiser acessar, tem todos os links e informações de como você navegar dentro dessa plataforma, desse tour virtual. E esse tour virtual, ele pode ser feito de 2 formas, né? Ele pode ser feito através de chamadas, né? Essa chamada pode ser de vídeo ou de áudio, que você chama mediadora. Ao mesmo tempo que o museu está aberto, a gente tem a mediação também online. Nós funcionamos de quarta a domingo, das 9 às 17 horas. E a mediação online está esse horário. Ou seja, eu estou fazendo um tour não presencial, né, online, mas eu tenho alguém para me guiar. Isso, nesse de quarta a domingo, das 9 às 17. Você tem alguém para te guiar. Na plataforma tem essas orientações de como você solicitar. Você solicita, você pode solicitar por vídeo ou por áudio. E aí, se for por vídeo, a mediadora vai aparecer lá no museu. Olá, eu sou Gliselda, eu sou Daniela, vou fazer a mediação aqui com você. E aí, quem está vendo não tem um comando de navegar, só ela que navega e direciona o visitante no tour virtual. E também o visitante tem a opção de fazer sozinho, né? Ele pode entrar no endereço da plataforma e fazer a visitação sozinho, navegar sozinho, e ela é toda interativa. A navegação, ela é em 360, mas ela tem interatividade. Ali nós vamos ter fotografias em 360 graus, com detalhe do acervo. Nós vamos ter o IA, onde tem os íconezinhos de informação que você clica, vai ter mais informação sobre aquela peça. Nós temos os altares, né, que nós temos 4 altares remanescentes da antiga catedral demolida em 1968, e esses 4 altares foram escaneados por um gigapano, que é um robozinho. Então você consegue ver detalhes pequenos, né, desses altares com uma aproximação melhor. Então, assim, o tour virtual é uma experiência e a visitação presencial, ela é completamente diferente também, né? Então, eu acho que o tour virtual ele faz com que o visitante tenha interesse de conhecer o museu. É difícil, por exemplo, no caso do altar, que é uma peça grande, né, imagino, quer dizer, você vê detalhes, às vezes você não consegue nem ver detalhes presencialmente como vê online, né? Isso mesmo. Você vai conseguir ver mais detalhes, principalmente de talhas, que a gente tem talhas menores, né? Você vai conseguir, com o tour virtual, ter essa aproximação desses detalhes nos retábulos, né? E assim de algumas outras peças também, porque a gente tem algumas peças em 360 que dá para você também fazer essa aproximação na visitação. Assim, do ponto de vista das obras de valor histórico ou artístico, quais os destaques você traria? Acho que os altares é um deles, né? Então, a gente tem lá no museu, são imaginárias do século XVII, XVIII e XIX, né? Que são imagens. A gente tem a imagem que veio com os bandeirantes, que é a Santa Rosa de Lima, que é do século XVII. Ela é uma imagem rara, né? Uma imagem específica, assim como também algumas outras imagens do século XVIII que compunham também os altares. Então, com isso, nós vamos ter ali altar que é barroco, que é do século XVIII. A gente tem são 3 barrocos, né, que incluem um rococó. Assim também como um altar do século XIX. Todos eles são procedentes da antiga catedral demolida em 1968. E com isso, a gente basicamente tem ali dentro um acervo raro que conta sobre a nossa história, sobre a história religiosa, né, sobre a arte sacra
de Mato Grosso. E também temos uma coleção de oratórios, né? E além disso, o museu também ele é guardião de um acervo que é do Dom Aquino Correia. Porque Dom Aquino Correia ele residiu durante 34 anos ali no prédio do seminário Nossa Senhora da Conceição. Então, esse acervo hoje também compõe as nossas coleções. Mas, basicamente, eu acho que tudo que está ali dentro do Museu de Arte Sacra, ele tem a sua expressão histórica, de memória, e, para mim, todo o conjunto que está ali dentro, ele é significativo. Eu fiquei me perguntando, assim, como pesa, né, a história e o artístico, né? Porque a gente fala assim, algumas coisas que tem lá 200 anos, 300 anos, já tem um valor intrínseco, né? Agora, uma peça de Aleijadinho tem um valor intrínseco e tem um valor artístico. Lógico. Né? A gente consegue diferenciar isso? Então, ali nós temos peças também que são peças do século XVIII, como eu falei, e do século XVII. A maioria dos artesãos que passaram por aqui, eles eram ou de Sorocaba ou são da Minas de Goiás, né? De Goiás nós tivemos o Henrique Veiga Vale, né, que trabalhou nos altares também, o Veiga Vale como seu filho, né, o Henrique Veiga Vale, que também fizeram um trabalho de douramento, e eu acredito que também pelo período, né, que o Veiga Vale viveu, que a gente está falando aí século XVIII, XIX, eu acredito que tem o trabalho dele também expresso ali, como outros escultores que vieram de Sorocaba também, né, que trabalharam dentro desse acervo. Então, assim, a gente vai ter as duas coisas, né, porque nós estamos falando de um patrimônio material, e esse patrimônio material, a gente geralmente se refere quando é pá, cal e concreto. Né? Está se relacionado sempre às edificações. E a gente esquece do bem móvel integrado. O que é o bem móvel integrado? São essas peças. Essas peças porque elas podem se locomover. E a maioria do nosso acervo ali ele é feito em madeira. Então, quando você tem esse acervo, você tem o significado dele para todo um contexto histórico da nossa cidade. E os altares, principalmente os 4, eles são tombados a nível federal. Eles são tombados pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico. É um tombamento de bem móveis integrados. E foi um processo que demorou 50 anos para ser tombada. A catedral foi demolida e, posterior, foi desmembrado seus recheios e tomados os altares. E o imaginário que compunha esses altares não foram tombados, somente os retábulos. Mas você entende que é um conjunto, né? Hoje nós temos já o altar neoclássico, que quem compõe ele é uma imagem de São Miguel Arcanjo. E assim vai, cada altar tem a sua imagem de destaque. Então, nesse sentido, a gente tem aí a relação material, né, que é esse bem móvel integrado, e nós temos a imaterialidade, que vem a ser a história e que vem a ser a memória, que está em torno desse acervo, né? E aí você também coloca os novos significados, porque essa relação ela sempre vai ser trabalhada, passado, presente e futuro. Ela não anula uma outra, porque a gente está conversando com esse acervo com as gerações atuais, que é o presente. E a gente faz com que esse material seja preservado para que também a gente tenha condições de diálogo com as gerações futuras. Diga-se de passagem, com o convite do TikTok. Também. Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente foi convidado pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e o IBRAM nos convidou no período da pandemia, devido a todo o conteúdo que a gente estava produzindo para as mídias sociais, que ele ia de encontro com esse aplicativo, né? Principalmente os vídeos curtos do Você Sabia, que tinha em torno de 1 a 2 minutos, né? E aí a gente foi convidado para que a gente pudesse também produzir conteúdos para esse aplicativo. Então a gente produziu alguns vídeos engraçados, alguns vídeos educativos, conforme a orientação que a gente recebeu, porque a gente também fez um treinamento de 2 meses, a nossa equipe do museu, para poder aprender a usar esse aplicativo, que foi muito usado, né, nesse período da pandemia. Então a gente também entrou, a gente fez live por ele, nós tivemos 6.000 pessoas participando de uma live. A gente tem um vídeo nosso que é com São Jorge, né, uma brincadeira que faz do chapéu dele, que era uma brincadeira que estava muito
presente nas redes sociais, que era cadê o meu boné, né? Então isso acabou meio que viralizando e nós tivemos mais de 57k de visualizações nesse vídeo e assim vai. A gente tem hoje um perfil também verificado na TikTok e foi assim uma grande satisfação para a gente, né? Entrar nesse aplicativo nesse momento que estava se dialogando, né? Os museus e a própria TikTok criou uma campanha e deixou em destaque alguns museus brasileiros que foram convidados, que foi a campanha Museu Sem Fronteiras. E a gente continua ainda, né, nessa produção de conteúdo, não com uma efervescência, né, como foi no período da pandemia, que a gente produziu muito mais, mas a gente ainda continua fazendo as produções. O Você Sabia está entrando de 15 em 15 dias agora, né? Muitos desses Você Sabia também, quem for visitar o museu vai ver os códigos de QR Code colocados dentro do circuito e vai poder também ter informações desses vídeos e outras informações adicionais que também tem dentro do circuito relacionado à pesquisa. 57 mil views. Isso. Para um vídeo de museu, realmente é extraordinário. Extraordinário. Sim. Né? Viviane, tem mais uma coisa legal, a gente está com o tempo assim meio avançado, mas dá para a gente falar ainda, que é o Memorial das Vítimas do Covid. Né? Eu queria que você passasse assim, o que é essa ideia que vocês estão trabalhando e também a importância assim, daqueles que tiverem interesse de entrar em contato, quais são os canais. Isso. A gente não poderia passar em branco essa pandemia, né? Porque essa pandemia, o que foi, né? O medo das pessoas, né? Com todo esse processo, né, que foi e o que a gente está vivenciando ainda, né, relacionado à pandemia, as percas, né, porque várias pessoas perderam seus entes queridos e com isso eles eram vistos de forma muito fria como números, né, no estado tal faleceu tantas pessoas, na cidade tal capital tantas pessoas, né, e assim vinham com números e mediante a isso não se contava a história dessas pessoas, né, porque cada pessoa que faleceu nesse período da pandemia, ele tem uma contribuição feita, uma contribuição para a sociedade, uma contribuição para os seus familiares e assim no contexto onde ele estava inserido. Né? Então, o que a gente resolveu com esse memorial, que é uma homenagem às vítimas da Covid no estado de Mato Grosso, que é de fato a gente poder contar a história dessas pessoas e tirá-las de meros números, né? E que o memorial a gente vai dispor o que lá, né? São fotografias, né, dos entes queridos com o nome, a data de nascimento, a data de falecimento. E do lado da fotografia nós vamos colocar um código de QR Code que vai vir com frases, textos escritos pelos familiares, narrando a história, a memória daquele seu familiar. E a gente está preparando ali no entorno, porque o Museu de Arte Sacra funciona do lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho e no entorno, que é na Praça do Seminário, a gente está preparando 14 painéis, né? E mais um cruzeiro que vai ser colocado. E essas fotografias vão ser encaixadas nos painéis, como no cruzeiro também, para que a gente possa ali homenagear os familiares, os entes queridos, né? E todas as famílias que perderam as pessoas, né? Nesse período de pandemia, porque não puderam fazer a despedida de forma adequada. A gente não pôde fazer velório, a gente não pôde fazer o enterro, né? Então a gente tem no Brasil um rito de despedida quando se perde uma pessoa e a gente não pôde fazer no momento da pandemia. Então acho que ali é um espaço tanto para a gente poder homenagear essas pessoas, como também para os familiares ali poder ter um certo conforto, né, desse momento que foi lhes tirado. Viviane, a gente já passou aqui da hora, nosso tempo correndo, mas só um convite, o museu está aberto, presencialmente, com todas as medidas. Isso. A gente está aberto, nós estamos funcionando de quarta a domingo, a gente funciona direto das 9 às 17 horas, a gente está tomando todos os cuidados, a gente reduziu devido ao decreto, né, do governador, nós atendemos só 50% do nosso público, a nossa capacidade é 80 pessoas por hora, então a gente reduziu isso, a gente está com 40 pessoas por hora, né, sempre mantendo o distanciamento dentro do circuito, o distanciamento é de 2
é de 2 metros, né, um de cada visitante. Ao chegar no museu, o visitante ele tem que higienizar os pés nos tapetes higienizadores. A gente tem um totem para fazer a esterilização das mãos e a medida de temperatura. E não entra dentro do circuito expositivo sem máscara. Então, vocês que têm interesse em visitar o museu, fica aí o convite. A gente está tomando todas as medidas de segurança, né, de recomendações para que o visitante possa fazer uma visita segura. Grato, Viviane. Lembrando aqui para você que ouviu, ficou interessado, essa exposição em homenagem às vítimas do Covid, ela começa no dia 5 de dezembro, né? Se você quiser que seu ente querido esteja lá, mande as informações, as fotos para esses canais de comunicação que estão na sua tela, ou seja, o WhatsApp é o 999-650-319 e o e-mail museuartesacramt@gmail.com. Então basta enviar, a partir do dia 5 de dezembro você pode ir lá visitar também. Grato, Viviane. Eu que agradeço pelo convite, Cláudio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Esteja Obrigada. Sempre bem-vinda aqui. Sim, vou vir mais vezes. Pode só convidar, a gente vem para falar do museu, tá bom? Grato a você que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê na nossa grade de programação e também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.